In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Caríssimos, hoje estamos nesta missa resumida, a missa de domingo, que não se reza a glória e não se faz também o aleluia, então se chama a missa resumida. E volta então o tema daquelas leituras que refletimos. Hoje podemos colocar um pouco mais a fundo a relação que há entre mundo e igreja. É uma relação de muita intimidade. E quando eu digo mundo, vejam bem, por causa da primeira leitura, deve-se pensar também na materialidade. Afinal, o próprio corpo do homem, como se vê na leitura, é matéria, é mundo. Nosso corpo é matéria, é cosmos, é mundo. Então, a relação é muito íntima, é muito intensa. Assim que a sorte de um e de outro está muito coligada. Nós vemos isto constantemente na história da igreja. Cada vez que realmente a igreja conseguiu, afinal, viver mais profundamente a pureza da fé, da religião e ensinar assim aos povos. Então o mundo teve um tempo de tranquilidade e de paz. E cada vez que o mundo se perturba por tantas circunstâncias e pela má vida, pela ausência da fé, pronto, a igreja sofre. E nós vemos aí as divisões acontecendo. Se isso sempre foi assim, este jogo de mútua relação e influência entre mundo e igreja e mundo, hoje isto é ainda mais patente, mais imensamente claro. De forma que nós podemos dizer que desde o Concílio do Vaticano II, realmente o mundo invadiu a igreja. E a igreja abriu-se, escancarou-se ao mundo. Só que a troca agora é de fora para dentro. Não é mais tanto. Sempre aconteceu isso no mundo, na história, com certeza. Mas já não é tanto o testemunho da igreja que enriquece o mundo, quanto o mundo com seus desvios, seus vícios, penetra para dentro da igreja. A coisa se torna muito grave quando nós constatamos que aqueles que são dentro da igreja, chamados a serem os mais íntimos, os mais fortemente arraigados na vida cristã, e aqui devemos dizer o clero, e também os religiosos, as religiosas, quando esta parte da igreja se mundaniza, então podemos ver quão grave é. Mas a coisa se torna mais grave quando, por exemplo, nesta troca, agora a própria igreja é mestra de mundo ao mundo. A própria igreja é mestra de mundo ao mundo.
Eu cito, por exemplo, uma deixa de Francisco, esse falso Papa que rege a contra-igreja, a anti-igreja, que logo estará sob o anticristo. Pois este antipapa Francisco, foi ele que disse que a igreja devia preocupar-se menos com aborto, com divórcio e esses temas polêmicos, diz ele, e ocupar-se mais, então, dos pobres, ocupar-se mais do problema da migração lá, da invasão, nós dizemos, dos árabes, dos muçulmanos à Europa e assim por diante. Mesmo discurso, não faz muito agora, outra semana, adotou Obama, que foi a uma reunião ecumênica de igreja católica e protestante e fez esse mesmo discurso. Justamente Obama, que está aí com toda a força implantando a agenda da nova ordem mundial, assim como se implementa na ONU. E ele diz que as igrejas, enfim, deviam preocupar-se menos com aborto, com divórcio, e todos esses assuntos polêmicos e morais, e ocupar-se mais com os pobres. Como se as igrejas devessem ser, na palavra dele e na palavra de Francisco, deviam ser as assistentes sociais do mundo. Como se Nosso Senhor nos tivesse fundado para sermos os assistentes sociais do mundo. Esquecendo aquela palavra que eu já disse aqui, da boca do próprio Nosso Senhor, que sem nos tirar o ânimo de socorrer os pobres, disse que nós os teríamos conosco. E os teríamos conosco até o fim dos tempos. Olha só, estamos no fim dos tempos e cada vez mais numerosos são os pobres. Até porque nesta nova ordem mundial é só uma elite do mundo que abocanha esganadamente as riquezas de todo o planeta. Mas vemos então nesta conversa, tanto de Francisco quanto de Obama, que são a mesma, como realmente seguem a mesma política, a mesma norma, que sabemos, vem já do anticristo, vem já de Lúcifer. É isso, queridos. Vem do anticristo e de Lúcifer. A coisa é tão forte que, de fato, o mais grave, e eu já denunciei isto, é que na vida dos cristãos, quer dizer, você pega um católico, você pega qualquer pagão, e a vida é a mesma. A vida é a mesma. Só o católico, muito incomodado, às vezes vai na missa no domingo. Muito incomodado. Mais incomodado se o padre demora mais do que 45 minutos. Mais incomodado fica ainda se o padre diz alguma coisa que realmente importa e interessa. Igualou-se. Não há mais diferença, nem no vestir, nem no comportar, nem na visão entre o cristão e o não cristão, o católico e qualquer mundano deste mundo. Alguém queria pensar que esta troca está favorecendo o mundo
no sentido de enriquecer o mundo com as virtudes cristãs. Ledoinga. Já disse, repito, que esta troca está obscurecendo a virtude da vida cristã. Há um ditado latino que diz que a corrupção do ótimo, do melhor, é a pior. E tanto é verdade que agora os cristãos porfiam por serem os corruptores do mundo. Está aí, para provar a assertiva, está aí a presença do falso profeta Bergoglio, que está realmente de dentro da igreja, aspas, porque a igreja somos nós, aqueles que não comungam com esse homem e com as suas posições e com as suas ideias. Mas ele, como que dentro da igreja, entre aspas, está aí a ditar realmente as diretrizes anticristãs para mundanizar ainda mais o mundo já tão mundano. Quer dizer, chegamos ao caos do caos. Só falta, como digo, a cerejinha em cima do bolo, que será o anticristo. Mas não se esqueçam que não faltam cardeais, bispos, padres, que já até superaram o anticristo que está por vir. O anticristo vai sentir vergonha e inveja de não ser tão ímpio como alguns cardeais, bispos, sacerdotes e cristãos. Vai ter inveja de não conseguir ser tão mundano, tão ímpio quanto alguns destes o são. Esta aqui é a verdade. Esta aqui é a verdade. Então, queridos, nós que realmente acreditamos que Jesus está vindo, está chegando e vem restaurar todas as coisas, coloquemos já a partir do nosso interior, da nossa alma, coloquemos os fundamentos e as bases verdadeiramente cristãs para transformar o mundo, a igreja, o mundo e até a realidade cósmica. Que tudo isso deve ser transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, pela presença em nós e no mundo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-nos, Vobisco. Et cum Spiritu tu. Oremos. Lumina oculos meus, ne unquam adormem in morte, ne quando dicata inimicos meus, prevalui adversus eu.